Olá pessoal, Clayton novamente da Light System. A gente vai estar falando agora no segundo vídeo, né, em relação à apresentação do sistema de gestão Bosch Service System, em relação ao uso, né, ao dia a dia aqui do sistema. Né. No primeiro vídeo a gente falou sobre os cadastros, de uma maneira geral, aí, um pouquinho de cada um dos cadastros, né, e agora a gente vai estar falando em relação ao dia a dia aí da oficina, em relação ao uso do sistema, né. Então aqui novamente a tela inicial do software, né? Aqui vão estar os principais ícones que vocês vão estar utilizando no dia a dia. A parte de laudo, de entrada, orçamento, ordem de serviço, venda, nota fiscal, consultar peça, consultar histórico do veículo, fazer a entrada de estoque, consultar as ordens de serviço que estão em andamento, os orçamentos que estão em andamento, os laudos que estão em andamento, né? Então, tudo isso fica na tela principal aqui do sistema, né? Então, por exemplo, eu posso estar aqui consultando se hoje tem algum agendamento previsto, né? Então, eu posso vir aqui e estar verificando quais são os veículos que estão agendados, né? Quais são as datas de agendamento. Eu posso estar consultando aqui os laudos que estão em aberto, né? Para finalizar ou para fazer um orçamento ou diretamente já uma ordem de serviço. Consultar os orçamentos que estão em aberto. Então aqui eu vou ter uma tela de consulta, quais são os orçamentos que eu abri e ainda não transformou em OS, ou tá para finalizar com o cliente, ou encaminhar por e-mail, né? Eu vou estar consultando aqui todos os orçamentos em aberto, e aqui as ordens de serviço que estão em aberto. As ordens de serviço que teoricamente os veículos, né, que teoricamente estão no pátio, para finalizar aí ou ter o controle diário desses veículos, né? E também aqui os laudos de saída, né? Quem trabalha com laudo de saída também você vai estar consultando por essa tela aqui. Só voltando aqui em ordem de serviço, né? Hoje a maioria das oficinas também fazem um apontamento de comissão. Então por aqui você consegue também visualizar quais os apontamentos, né? Quais as OS que tem algum apontamento pendente. O que é o apontamento? É indicar qual foi o mecânico ou qual foi o funcionário que fez esse serviço ou que colocou essa determinada peça, né? Então, por aqui eu consigo visualizar quais OS que ainda faltam apontar o pessoal aí que trabalhou nela, né? Além disso, eu tenho também aqui a tela de consulta de peças, onde eu vou estar aqui fazendo uma consulta rápida de uma peça, se tem estoque ou não, qual que é o preço de venda de uma determinada peça, né? Se tem alguma peça que é similar, de repente é um produto que eu não tenho no estoque, pelo código pesquisado aqui, mas eu tenho um item que é similar a ele, né? Então, o sistema vai me indicar aqui se eu tenho essa peça ou não, a aplicação da peça, se tem algum veículo no pátio que está usando essa peça, né? Então eu posso estar consultando, de repente ela tem uma quantidade só no estoque, né? E justamente tem veículo usando essa peça, então por mais que ele está constando um, né? Você não vai poder estar contando com essa peça porque tem veículo que está usando ela lá no pátio. Então, por algum motivo, a ordem de serviço ainda não foi concluída, então não baixou, não movimentou o estoque, né? Quem controla estoque em OS. Então, você vai estar consultando se essa peça, né, pode estar comprometida ou não com algum veículo aí no pátio, né? Além disso, na própria tela de consulta, eu já vou ter aqui as informações do fabricante, código do fabricante, né, código dessa peça lá no fabricante, a marca, a localização que ela está no meu estoque, qual a prateleira, o grupo que essa peça faz parte, né, o preço dessa peça, da principal tabela aqui, além de informações aí, adicionais aí, né, se a peça tem alguma associação, alguma fórmula, algum kit, né, como a gente falou lá nos cadastros, eu vou estar consultando aqui também nessa tela, né? E aqui, se eu quiser consultar o pátio de uma maneira geral, quais são as peças, né, que estão em andamento lá no pátio, né? Quais são as peças que saíram do estoque para um processo de ordem de serviço. E aqui quais são os clientes, né, e os veículos que estão utilizando essas peças aqui e os veículos estão lá no pátio ainda, né? Posso consultar por aqui também. Além disso, eu posso estar consultando aqui o histórico de um veículo. De repente esse veículo chegou aqui na oficina, eu preciso ver a última vez que ele passou aqui, qual foi o serviço que eu fiz, né? Então, se eu colocar
uma data específica aqui, ou um cliente específico, se é um cliente frotista, posso estar consultando o histórico de toda a frota desse cliente, ou consultando o histórico especificamente de uma placa aqui, né? Então, no caso, eu coloquei uma placa qualquer aqui, que ela é de um Polo, né, 1.6, essa placa é do cliente Jair de Oliveira, e aqui ele passou, né, somente uma vez aqui na oficina, e a vez que ele passou, foi feito trocado essas peças, né, e feito esses serviços aqui, dado garantia, né, no caso aqui não foi preenchido algumas garantias, então está com uma data inicial aqui do computador, né, e o valor da última OS que fez. Se é um veículo que teve várias passagens na oficina, elas vão estar aparecendo todas aqui, e cada uma dessas passagens você pode estar clicando aqui e verificando o que foi feito em cada uma dessas passagens, né. Posso estar consultando também por processo, se foi uma OS, se foi um orçamento, né, ou se foi uma venda. Eu posso estar imprimindo esse relatório para entregar para o meu cliente, se ele quiser um histórico, se ele estiver vendendo o carro, de repente quer passar que o carro sempre foi feito manutenções e tal, ele pode vir aqui solicitar um histórico desse carro e está imprimindo aqui esse histórico, todas as passagens desse veículo pela oficina, inclusive com as garantias, né? Eu troquei aqui no caso o pivô da suspensão e está com garantia até outubro de 2017, por exemplo, né? Posso estar imprimindo isso aqui, posso estar mandando por e-mail para o meu cliente, né? E também, se não tiver necessidade, só posso estar consultando aqui esse histórico sem ter necessidade de impressão, né? Ainda nessa tela principal, a gente tem a parte de entrada de estoque, né? Entrada de mercadorias aqui no estoque. Essa entrada de mercadoria, ela pode ser feita de 3 maneiras, né? Vamos falar assim. Você pode estar digitando aqui a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, ou passando o leitor, né? Quem tem o leitor de código de barras, está passando o leitor na nota fiscal e o sistema vai baixar, né, essa dump aqui, esse XML, para dentro do sistema e para a entrada de estoque. Ou você pode ter o XML do seu fornecedor, você organiza lá numa pasta certinha o XML de cada um desses fornecedores, você pode ter eles e está por aqui importando esse XML para fazer a entrada de estoque, né? Então, quando você importa um XML, o sistema automaticamente detecta se aquele XML faz parte do seu CNPJ, né? E se fizer parte, ele já libera toda a entrada e carrega aqui os itens que fazem parte desse XML, tá? E como o XML ele vem o código do seu fornecedor e não o seu, né? As primeiras entradas você vai fazer um vínculo, né, do código do seu fornecedor com o código do seu cadastro. Então eu posso ter uma peça que eu compro do fornecedor aqui, no caso PEMASA, que ela vem com o código JFC 235/1, mas para mim ela é a 235/1. Então eu faço o vínculo, né, do meu código com o código do meu fornecedor. A próxima vez que eu fizer uma importação de um XML daquele fornecedor, automaticamente o sistema já reverte aquele item, né, para o meu código. Então, no início você vai fazer um vínculo aí de cada um e no futuro você vai ter essas importações aí praticamente automáticas, né? Colocou o XML lá, ele detecta quem é o fornecedor, qual é o código que está vindo no XML e relaciona com o seu código para fazer a entrada do estoque, né? E também a sua entrada ela pode ser feita sem ter a necessidade de uma nota fiscal. Você pode ter uma empresa que fornece para você e depois ela manda a nota fiscal, ou empresa que fornece através de um pedido só, né? Então não tem a necessidade de importar uma nota fiscal para entrar de estoque. Ela pode ser feita também manualmente, aí, sem ter os dados aí de XML, né? Toda entrada de estoque ela automaticamente vai por contas a pagar, né? Então eu fiz a entrada, além de alimentar as quantidades no estoque, o sistema também alimenta o meu contas a pagar para aquele fornecedor, né, e controla o vencimento, tudo que eu tenho que pagar, quanto vai vencer e o que eu comprei daquele fornecedor num determinado período, né. Aí dentro do item, se você quiser detalhar, você tem como verificar aqui a parte de preços, a parte de marca, linha, a parte de impostos, né? Colocar aqui os impostos de entrada, as informações da última vez que você comprou, se o preço está mais caro, se está mais barato, colocar algum complemento aqui desse item que chegou, né?
você pode estar entrando aqui em cada um dos itens e estar alimentando essas informações, ou simplesmente salvar essa entrada de estoque. O sistema vai alimentar o seu estoque e também o seu contas a pagar, certo? Aí também, agora para o lado esquerdo aqui dos menus, a gente tem o dia a dia da oficina, né? Então a gente tem as oficinas que fazem todo o controle de laudo, de entrada, né? Então faz, por exemplo, o cliente agenda a vinda na oficina, então você pode ir controlando desde o agendamento desse carro até a saída desse carro e a emissão da nota fiscal. Aí vai de cada oficina como ela vai querer controlar isso no dia a dia, né? Tem oficina que só faz a ordem de serviço e faz o controle de estoque, e tem oficina que faz todo o processo aí de controle, né? Desde o agendamento até a saída do veículo com a nota fiscal. Então eu posso estar aqui fazendo um agendamento de um veículo hoje. Então, por exemplo, coloco a placa do veículo, a data que ele vai ser agendado, o horário que esse veículo vai estar aparecendo aqui, quem vai ser o técnico que vai atender esse veículo, qual que é o tempo previsto que esse veículo vai ficar dentro da oficina, o que o cliente está apontando, né, que está acontecendo com esse carro, qualquer observação que eu queira cadastrar aqui nesse agendamento para ficar como um lembrete aqui para o técnico, né? E aqui os dados do veículo também dentro do agendamento. O veículo chegou, eu posso estar fazendo aqui através do agendamento já a liberação do laudo de entrada, né? Ou posso estar fazendo também diretamente aqui o laudo de entrada, chamando um agendamento, né? Fica a critério de cada um. Aqui no laudo de entrada, vocês vão estar colocando a placa do veículo, né? Se é um cliente que já está cadastrado ou se ele veio do agendamento, vai vir tudo preenchido. Se é um cliente que já tem cadastro e não teve agendamento e você vai fazer o laudo, você pode colocar a placa aqui do veículo, que o sistema vai trazer todos os dados aí, né, do cliente e também do veículo. No caso aqui eu tenho um exemplo, né, de um agendamento aqui para essa placa, que no caso aqui é um Gol, né, G6, 1.6 branco, que ele é do cliente Claudemir Barbosa. E ele foi agendar esse laudo aqui, está com previsão de entrega desse veículo para amanhã ao meio-dia, né? Então aqui são todas as informações do laudo. Se é um cliente que não está cadastrado ainda na base, ele está passando pela primeira vez na oficina, eu não tenho a necessidade de cadastrar o cliente, cadastrar a placa para depois vir e chamar ele aqui no laudo. Eu posso estar colocando esses dados aqui no laudo e automaticamente o sistema cadastra esse cliente e também esse veículo na base de dados, né? Então aqui no caso é um cliente que eu já preenchi esse laudo, né? Se é um cliente frotista, eu posso estar colocando o cliente ao invés da placa, aí o sistema vai oferecer quais são as placas que o cliente tem e você vai selecionar, ou diretamente o mais comum utilizado aí é pela placa mesmo, né? Então colocou a placa lá, o sistema já traz todos os dados aí desse veículo. Aí no laudo de entrada eu tenho os principais aqui, né? a tela principal de dados, e aqui eu vou estar preenchendo o que o cliente apontou de defeito nesse carro, né? O que está acontecendo para você registrar esse laudo aí. Se esse carro tem alguma avaria, algum dano, né? Está com o para-choque amassado, está com a porta arriscada, está faltando algum detalhe no carro, você pode estar colocando aqui, né, essas avarias, porque como é um laudo, né, depois o cliente não está de alguma maneira reclamando aí de alguma coisa, né, que aconteceu na oficina, né? E aqui qualquer observação que você queira preencher desse laudo de entrada, se eu vou ligar para o cliente antes de fazer o serviço, enfim, qualquer observação. Além disso, eu posso colocar no meu laudo de entrada as imagens aqui dos defeitos, né? De repente é um defeito grave aí, ou uma coisa anormal que você encontrou, né, no veículo. Você pode estar colocando essas imagens, né, para comprovar para o cliente o que aconteceu ou da onde estava vindo o problema, né? E também para efeitos de garantia e controle também você pode estar anexando todas essas imagens aí no laudo. E além da imagem, eu também posso adicionar um vídeo, né? De repente é um veículo que está fazendo um barulho estranho no motor, no câmbio, ou alguma coisa que dependa de um vídeo para ter essa visão, né, do defeito ou do barulho.
você pode também estar anexando um vídeo, ter uma pastinha lá no servidor ou na própria máquina, e vão ficar armazenados esses vídeos e essas imagens aí de cada um desses veículos, para vocês estarem anexando isso daí no laudo de entrada do veículo, né? Então, do laudo, pessoal, quem quiser controlar isso, né, além de ter essa entrada do veículo, eu posso ter também o checklist, né? Então, eu vou lá fazer um checklist de entrada desse veículo. Ele está com antena, tem borrachão, tem calota, ou no caso aqui o protetor de kart não existe, o retrovisor esquerdo está variado. Então, aqui são vários itens de checagem, né, padrões aí Bosch, que você vai estar marcando se existe, se não existe, ou se existe e está quebrado, né? Então aqui vai ter a opção de todos os itens, e além disso você pode cadastrar o seu próprio checklist. Posso tirar informações que eu não acho interessante aqui, posso acrescentar informações, né, que eu acho interessante também. Então fica a critério de cada um ter o seu checklist aqui reduzido ou mais completo, né? E além disso eu posso estar imprimindo o meu checklist junto com o laudo, né? Então vai vir aquela parte completa aqui cadastral, né, do cliente e do veículo, e aqui os itens do checklist, né, que eu fiz lá a checagem, né, se tem, se não tem, se está variado, alguma observação aqui, e também as fotos, né, se você quiser mandar um e-mail para o cliente ou guardar isso daí para futuros garantias ou controles, né, fica aqui todas as imagens que você teve daquele laudo, vão ficar gravadas aqui, vão ser impressas também no laudo. O cliente pode estar assinando aí, né, isso aqui na retirada do veículo e levando esse laudo, você fica com controle, né, que o cliente retirou esse veículo. E também, pessoal, não é obrigatório você preencher todas essas informações. Vai do nível de controle de cada um, né? Tem empresas que não fazem o laudo de entrada, tem empresas que fazem o laudo, mas não faz o checklist, ou não coloca detalhes, né, como foto, como vídeos, mas isso fica a critério de cada um, tá? O que cada um vai querer controlar aí no laudo de entrada do veículo e também no agendamento. Do próprio laudo, pessoal, eu já posso abrir um orçamento, né? Então o sistema vai criando um vínculo, que aquele veículo veio do agendamento 10, por exemplo, que virou o laudo de entrada número 43, que virou o orçamento 50, que virou a OS número 200, e aí ele vai vinculando tudo isso. Então eu posso do laudo abrir um orçamento, ou se não for o caso de um orçamento, o cliente já mandou fazer o serviço, eu posso daqui do laudo gerar uma ordem de serviço também, né? Ou eu posso também abrir um orçamento direto aqui pelo sistema. Então aqui são todos os dados, né, do orçamento. Vou pegar um orçamento aqui já feito, né, ou mostrar alguns orçamentos aqui já feitos. Vou pegar um orçamento aqui. Eu posso estar consultando aqui os orçamentos que estão concluídos, os que estão abertos, os que foram cancelados, né, e está entrando a qualquer momento em um desses orçamentos aqui, tá? Então aqui no caso desse orçamento aqui, é um kit do amortecedor, eu posso estar incluindo mais itens aí nesse orçamento, né? De repente o mecânico começou a trabalhar no carro, aí viu a necessidade de trocar uma bucha de bandeja, viu a necessidade de acrescentar uma peça, então ele vai preenchendo aqui esse orçamento, né? O sistema separa o que é peça e o que é mão de obra, né? E na impressão também fica separado, ele vai imprimir o que foi peça primeiro e os valores, e o que foi mão de obra também depois aqui e os valores, né? Mesma coisa, posso imprimir, posso mandar por e-mail para o cliente, guardar um PDF, enfim, tem vários modelos, impressão colorida, impressão preta e branca, no caso de OS a gente tem também a impressão sem os valores, né, para mandar para o mecânico. Então aqui são os dados de um orçamento, né, um orçamento simples aqui, mas eu posso tornar ele mais completo, colocar aqui o nível de combustível que esse carro chegou, próxima revisão, quem que é o vendedor responsável, quem é o técnico responsável que trabalhou nesse orçamento como um todo, né? O técnico também pode ser apontado diretamente no item, né? De repente eu tenho um orçamento lá que vários técnicos fizeram esse orçamento, eu posso estar apontando não aqui em cima no cabeçalho, mas lá no item, né? Aqui os endereços do cliente, as observações desse orçamento, as informações, né, de lucro, prejuízo, enfim, em cima desse orçamento.
E do próprio orçamento, eu posso também reprovar um item, né? De repente você foi lá e fez um orçamento com vários itens aqui que você identificou que precisam ser trocados, né? E o cliente vai lá e fala assim, não, isso daqui eu reprovo, por exemplo, aqui a troca da bucha de bandeja. Então o sistema marca como um item reprovado e fica no controle, né? Para você depois não ter uma reclamação futura. Aí o cliente vai sair da oficina, cai a bandeja no chão e o cliente vai reclamar, né? Então você tem como comprovar que você identificou que precisava trocar a bucha da bandeja, porém o cliente reprovou esse serviço, né? Então quando eu tenho um item reprovado no orçamento, ele também destaca isso daí na impressão e faz uma observação aqui para o cliente assinar, né? No caso aqui, ó, os produtos, e aqui os produtos e serviços não autorizados pelo cliente, e aqui embaixo um termo de responsabilidade que o cliente assina, né? Se você quiser usar esse controle de reprovas aí por item, né? O cliente não quis fazer um serviço. Aí, de repente, se você for lá e convenceu o cliente a fazer um serviço, você vai vir no item e aprovar ele novamente. Então, ele já faz parte agora do orçamento, do valor, e não vai aparecer mais lá uma observação na impressão para o cliente assinar, né? No caso aqui, ele aprovou todos os itens, né? Eu posso também ter um item que vai ser um brinde, né? Que eu vou estar oferecendo ao cliente, uma limpeza de filtro de ar, alguma coisa assim, eu posso estar colocando como um brinde, e esse brinde não vai fazer parte aí dos valores aí do orçamento, né? Dentro do orçamento, posso também fazer um checklist, se eu quiser, né? Por exemplo, uma empresa que não utiliza do laudo de entrada, eu posso vir fazer um checklist direto aqui no orçamento e estar guardando esse checklist aqui. Então aqui são as divisões aí, né? No veículo no chão, quais são os itens que eu preciso verificar. Depois eu ergui o veículo, quais são os itens que eu vou verificar, a parte de baixo, né, vazamentos, rolamentos, a parte de suspensão, os trabalhos sobre o capô, né, filtro de ar, vela, líquido de arrefecimento, nível de óleo, e aqui os itens finais, né, a inspeção final, aí, os testes do veículo. Posso estar colocando aqui esse checklist, imprimindo esse checklist, limpando esse checklist ou simplesmente não controlando também o checklist, né. Do orçamento, eu posso gerar diretamente uma ordem de serviço. Então, eu tenho aqui o orçamento 48. Se o cliente aprovou esse orçamento, eu vou lá e gero a OS desse orçamento. Aí eu posso ter também dentro dessa OS mais itens, né? Eu abri o veículo, comecei a trabalhar no veículo, aí eu identifico que tem que ter mais itens, vou incluindo itens aqui dentro dessa OS. Ou se for somente isso mesmo, salvo essa OS e concluo ela, por exemplo, né? Vou lá concluir a OS, o sistema dá como finalizada, né? Então ele vai gerar aqui o contas a receber dessa OS, está perguntando se eu quero baixar, como é uma parcela à vista, né? Tem empresas que o próprio usuário aqui já faz o controle de caixa, então dá para controlar e já baixar, né? O à vista, mas no caso aqui eu não vou baixar, e vou imprimir a minha ordem de serviço. Mesma coisa, eu posso imprimir colorido, preto e branco, sem código, com código, sem preço, né? Uma ordem de serviço para a oficina. Então eu tenho como escolher aqui como que eu vou imprimir essa OS, né? Aí é bem parecida com o orçamento, separando aqui produtos e mão de obra e os seus valores, né? E a mesma coisa, imprimo, mando por e-mail, salvo PDF, né? É critério de cada um como vai fazer a impressão aí e a armazenagem dessa OS, né? Então o sistema ele vem controlando, né? No caso aqui dessa OS, ela está como uma situação concluída. Essa OS ela veio do laudo de entrada número 43, que virou o orçamento 48, que virou a OS 72, né? Então eu tenho aqui essa ordem de serviço concluída, né? Posso também ter um checklist dentro da OS, se for o caso, né? É igual o do orçamento. Eu tenho aqui o controle de qual item, né, sofreu apontamento ou não, se a empresa controla a parte de comissões, né? Então eu posso estar fazendo os apontamentos também. Então vamos imaginar aqui que o kit do amortecedor e a troca da bandeja, eu vou apontar aqui para um mecânico, né? Então quem foi que fez aqui foi o Alisson, por exemplo, e ele fez todos os produtos e todos os serviços dessa OS foram ele. Então eu venho aqui e aponto essa OS para o Alisson, né?
Então, eu venho aqui, concluo o meu apontamento. Se eu quiser detalhar um pouco mais o apontamento, eu posso colocar aqui a hora que ele iniciou nesse serviço, a hora que ele finalizou esse serviço. No caso aqui, eu já tenho pré-cadastrado uma comissão de 20%, então, como o serviço aqui deu R$40, ele já tem a comissão apontada aqui de R$8, depois eu tenho o relatório, né, de apontamento de cada um dos meus mecânicos, né. Então, quando eu concluo o apontamento aqui, o sistema já identifica que eu apontei todos os itens para esse serviço, todos os serviços para esse cliente, né. Então, eu posso ter empresas que apontam peças também, né. No caso aqui, essa base de dados está configurada para apontar somente serviço, mas se for uma empresa que tem apontamento de produtos, né, eu posso estar apontando também o produto para cada um dos meus mecânicos. Então, no caso aqui dessa base, não aponta produtos, ou seja, a empresa não paga comissão para peça, somente para mão de obra. Mas pode ter os casos que vão ter comissão para peça, então ele vai aparecer também as peças lá para o pessoal fazer o apontamento, né? Dentro da minha ordem de serviço, eu já posso também gerar a parte de nota fiscal. De repente é um cliente que quer uma nota fiscal, eu vou estar gerando também essa nota fiscal. Então, quando eu tenho peça e tenho mão de obra na minha ordem de serviço, o sistema vai me perguntar, né, se eu vou querer gerar a nota fiscal de produto e de serviço, se eu vou querer gerar a nota fiscal só de produto, ou se eu vou gerar somente a nota fiscal de serviço. No caso aqui, eu vou gerar a nota fiscal de produto, né. Aqui o tipo de nota fiscal, eu vou ter cadastrado lá, né, como eu falei lá no começo, quais são os tipos de nota. Geralmente você vai lembrar de cabeça, 1 é venda, 2 é nota de consumidor, 3 é nota de serviço, né? Como eu não lembro aqui, eu vou pesquisar os tipos de nota que eu tenho aqui no meu banco de dados. Então vamos imaginar que nós somos uma empresa que fazemos nota fiscal de consumidor eletrônica, né? Então eu coloco aqui o tipo de nota número 6, confirmo. O sistema identifica que essa nota ela é para produto e ele vai trazer o produto, ou se tiver configurado para trazer produto e serviço, ele vai trazer produto e serviço, né? No caso aqui, somente o produto, né, o kit do amortecedor, tipo de nota NFCE, o cliente e tal. Se eu tiver alguma informação adicional para colocar aqui, né, eu vou estar preenchendo, mas se eu não tiver, eu já vou salvar essa nota fiscal e o sistema vai fazer a emissão e envio da nota fiscal eletrônica, né? Então aqui a gente tem um módulo de nota, eu só vou gerar o XML aqui para simular um envio dessa nota fiscal e a impressão dessa nota na tela. No caso aqui é uma NFCE, né? Então aqui é a nota fiscal de consumidor eletrônica, tá? Se for uma empresa que trabalha com DANF, aí lá no tipo de nota você vai colocar uma nota de venda e o sistema vai soltar a DANF, né? A gente chama de DANF, que é aquela nota tradicional, né? Vou pegar uma anterior aqui só para ilustrar a diferença da nota fiscal de consumidor para a nota fiscal eletrônica aí que todo mundo conhece, né? Então aqui eu também gero um XML, envio a nota fiscal eletrônica e sai também a minha DANF aqui, tá? E assim, nota de serviço, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque cada prefeitura tem a sua parametrização, né? Ela não tem um padrão, né? Como a nota fiscal de venda e também como a nota fiscal de consumidor. Então, cada prefeitura tem a sua nota de serviço. Então, quando você trabalha com nota fiscal de serviço e nós temos a integração com a prefeitura, você vai ter aqui formulários diferentes, né? Então, para minhas notas de venda, eu controlo no formulário 1 e para minhas notas de serviço, eu controlo no formulário 2. Então, cada formulário vai ter a sua numeração aí de nota. Então, no caso, uma nota de serviço aqui não está configurada para enviar, é praticamente a mesma coisa. Eu faço a nota fiscal de serviço, o sistema integra com a prefeitura e solta também a nota fiscal na tela, né? Então, pessoal, essa é o dia a dia aqui de um veículo na oficina, né? Eu posso ter desde o agendamento, laudo, orçamento OS, até a nota fiscal, correto? Posso também fazer a venda, né? Aqui em São Paulo nós temos o SAT, né? Que é a nota fiscal de consumidor, não é a NFCE como eu fiz agora há pouco, né?
Em São Paulo nós temos o SAT, então o sistema também já está pronto para a emissão do SAT. A única diferença é que o SAT é feito na tela de venda e não na tela de nota fiscal. Bem como também a parte de cupom fiscal. Temos estados aí que trabalham com cupom fiscal, ECF, né, impressora fiscal. Então isso é feito aqui na tela de venda do sistema. Então lá na ordem de serviço, ao invés de eu finalizar como uma nota fiscal, eu vou finalizar como uma venda, né? Nós vamos ter um botãozinho, vou até voltar aqui na OS, né, para mostrar para vocês. Eu posso estar aqui, ó, finalizando essa OS como uma venda, né, no caso de um cupom fiscal, ou como uma nota fiscal também, depende de cada um, depende de cada empresa como que vai controlar, né. Na prática, a venda é igual à ordem de serviço, não tem muito segredo, né, vai de cada um como vai controlar também. Geralmente o pessoal controla em ordem de serviço, tudo é feito na OS, então eu baixo o meu estoque pela OS, eu gero contas a receber pela OS, né? E o cliente que quer a nota fiscal, eu finalizo essa OS com a nota fiscal, o cliente que quer o cupom fiscal, dependendo do estado, eu gero a venda, né? E o cliente que não quer nada e você também não vai emitir nada, eu simplesmente finalizo essa OS e tudo acabou por ali. Baixou o estoque, gerou o financeiro, gerou o histórico do veículo e acabou. Se o cliente amanhã, depois, voltar e falar, eu preciso de uma nota fiscal daquele dia que eu vim aqui, você pode estar voltando nessa OS e fazendo a impressão aí da nota fiscal ou do cupom fiscal, né, dependendo da situação. Aí dentro da OS, as datas, né, data de abertura, hora de abertura dessa OS, a data de previsão de entrega, data de fechamento dessa OS, né? Eu tenho aqui descontos em peças, desconto em serviços, né? Dados adicionais, se eu vou ter um controle de centro de custo, plano de conta, o laudo de saída, né? Que hora que esse carro saiu daqui, quem que retirou esse carro da oficina, que dia que foi, que hora que foi, né? O número do laudo, né? Aqui os dados de endereço dessa ordem de serviço, as observações também parecidas aí com o orçamento e as informações, no caso aqui se for um administrador que estiver usando o sistema, as informações de valores de lucro, né, em reais e em percentuais ou os custos totais dessa OS e o total dessa venda, né? Então no caso aqui eu tive uma venda de R$ 110,20, um custo de R$ 39,00, eu tive um lucro de R$ 71,20 e um percentual em cima dos meus custos, né, de 182%. Tá? Então aqui a tela de ordem de serviço. Além disso, nós temos aqui também a tela de nota fiscal, onde eu posso estar fazendo uma nota fiscal diretamente, sem passar por um processo de ordem de serviço, sem passar por um processo de venda, né? Então eu abro aqui a tela de nota fiscal e faço também, se é uma nota de garantia, se é uma nota de consumidor, se é uma nota de serviço, né? E vou preenchendo aqui os dados dessa nota fiscal e faço um envio, como eu fiz ali anteriormente com vocês, tá? Então essa é a tela de nota fiscal individual, né? Para quem trabalhar com nota de garantia ou, enfim, por alguma necessidade tenha que fazer a nota fiscal fora dos outros processos, sem ter vindo de algum processo, né? Aqui a tela de envio de NFE, se tiver alguma nota, por exemplo, eu estou sem internet no momento, mas eu vou lá e digito a nota fiscal e depois eu vou lá e vou fazer o envio. Então eu vou filtrar as notas aqui que eu ainda não enviei e vou lá e envio todas essas notas de uma única vez ou uma nota de cada vez, né? Dependendo de cada um aí como faz os envios, tá? Nós temos um módulo aqui somente de envio de nota fiscal. Então, no dia a dia, né, basicamente é isso. Eu agendo o carro, chegou o carro, fiz o laudo, saiu o carro, faço o laudo de saída, quem quiser controlar. Do laudo posso fazer o orçamento, do orçamento faço uma OS. Se é um cliente que quer um cupom fiscal, dependendo do estado, já faço o cupom através da venda. Se é um cliente que quer a nota fiscal de peça, ou de mão de obra, ou de consumidor, faço a nota fiscal. Carta de correção de nota fiscal. A parte de notas, né, regerar um XML, enviar uma nota, consultar uma nota, cancelar uma nota, né? Temos todos aqui o menu aí da parte fiscal, né? A nota fiscal de mão de obra também, posso estar aqui enviando uma nota fiscal posteriormente, numa situação que eu estava sem internet, por exemplo, vou lá e vou enviar essas notas agora, ou vou digitar
essas notas e depois vou enviar, né? Então aqui você tem o menu para estar enviando também as notas de serviço. E agora eu vou entrar um pouquinho na parte de compras, né? De repente você tem lá o pessoal que cuida da parte de necessidade de compra, faz o controle de pedido de compra, ele vai estar trabalhando por essa tela do sistema. Então eu posso pesquisar aqui a minha necessidade de compra através do estoque mínimo que eu trabalho com meus itens. Então o sistema vai me dar uma necessidade de compra, né, desses itens, o que eu estou precisando comprar no momento. Então através dessa tela aqui eu posso fazer também já um pedido de compra, né, para um fornecedor ou para vários fornecedores. Eu posso fazer um pedido de compra diretamente no sistema sem pesquisar. Eu posso ter alguém que vai solicitar uma peça, né, para o meu estoque. Então eu tenho lá a pessoa que cuida do compras, eu tenho o mecânico que está lá no pátio. Ele pode ir lá fazer uma solicitação de comprar uma peça e o comprador vai pesquisar quem que está solicitando, quais peças que tem solicitação, e daqui para frente ele abre, né, as cotações, monta os pedidos de compras aí dessas peças, né. Posso fazer um pedido de compra diretamente, sem ter alguém que solicitou, sem pesquisar pela necessidade de compra. Vou estar preenchendo aqui quem que é o fornecedor, condições de pagamento, os itens que eu estou comprando, os valores, né, e está mandando esse pedido de compra para o meu fornecedor. Não é necessário fazer, né, não é obrigatório fazer, desculpa. Quem quiser fazer pode estar usando, e tem empresas que também não usam o pedido de compra, fazem a importação diretamente quando chega o XML. Tá? A parte de estoque aqui nós já falamos, né, as entradas pelo XML. E aqui eu tenho uma saída, posso fazer uma saída manual de um estoque, né, porque hoje o estoque ele é feito o controle automaticamente no processo, né. Então eu vou ter o processo que baixa o estoque, por exemplo, a ordem de serviço. A hora que eu finalizo a OS, o sistema baixa o estoque. A hora que eu ponho o item na OS, o sistema baixa o estoque. E eu posso ter uma saída manual do meu estoque, uma peça que quebrou, um ajuste que eu tenho que fazer. Então eu posso vir aqui por essa tela de saída e fazer a saída do meu estoque individual, para ter um controle, né? Ainda em estoque, nós temos os processos de devoluções. De repente é um cliente que veio devolver uma peça, eu posso estar registrando essa devolução, o sistema automaticamente vai fazer a entrada no estoque. Eu tenho aqui os ajustes especiais de estoque, né? Uma quebra, uma falta, uma devolução, uma transformação em entrada. Então eu tenho que como fazer os ajustes do meu estoque. Ainda em estoque, nós temos aqui o balanço, né, que geralmente é feito na implantação do sistema, né, então eu vou lá contar o meu estoque, fazer essa listagem e fazer o lançamento para o balanço do sistema. Então dali para frente o sistema vai passar a controlar esse estoque, essas entradas e essas saídas, né, pelos processos. E também fazer uma consulta aqui de um movimento de estoque de um determinado produto, quem foram as pessoas que tiveram a entrada, quem são os fornecedores, né? Quem são as pessoas, os clientes que compraram esse produto. Então eu tenho aqui através da consulta. E a gente também tem o fechamento mensal de estoque, né? O sistema tem uma ferramenta de gerenciamento do estoque, né, onde a gente pode estar passando ela e ele vai estar verificando se houve alguma inconsistência nas entradas ou na saída de estoque, e vai estar consolidando todas essas entradas e saídas de estoque mensalmente, né? Depois aqui o controle de contas a pagar, né? Como eu falei, a entrada de estoque automaticamente é lançada por contas a pagar, e aqui eu posso estar fazendo um lançamento unitário das minhas despesas que não vieram através da entrada de estoque, um imposto, uma folha de pagamento ou qualquer outra despesa que eu tenha que lançar que não participou de uma entrada de estoque específica, né? Então aqui eu tenho como lançar um documento, colocar o fornecedor, a data de emissão, o valor desse documento, a data de vencimento, o tipo de pagamento, se vai ser um boleto, um cheque, cartão, o banco, né, se for um boleto qualquer o banco, desculpa, as observações desse documento, se eu vou ratear um centro de custo nesse lançamento, os fornecedores, os dados, anexar documentos aqui, comprovantes de pagamento desse documento, se eu já paguei, eu vou anexando aqui, ou anexar o próprio boleto, né, o PDF do boleto. Então aqui eu tenho como lançar
em contas a pagar unitário, que a gente chama, né? Bem como também tem como baixar um documento. Eu posso vir aqui prorrogar um documento, devolver um documento, baixar esse documento, alterar esse documento desde que ele não esteja baixado, né? E desde que a pessoa tenha permissão para isso, excluir, né, um documento e consultar esse documento, tá? Além do lançamento unitário, né, a gente tem o desdobramento e o previsão. O desdobramento é onde eu vou lançar um documento em várias parcelas. Por exemplo, vou lançar um financiamento de um veículo que tem lá 24 parcelas. Eu lanço lá as 24 parcelas todas de uma só vez, com seus vencimentos a cada 30 dias a partir de tal dia, né? Então tem como lançar aqui todos os documentos de uma única vez, né? Para não ter que ficar lançando um por um aí manualmente, né? E além do lançamento aqui do contas a pagar, eu também tenho como baixar, o baixa escolha que a gente chama, né? Eu posso baixar, como eu falei anteriormente lá, documento por documento, ou eu posso vir aqui, selecionar um fornecedor e filtrar, onde eu vou baixar todos os documentos desse fornecedor de uma só vez, ou baixar vários documentos e alguns parciais, né? Eu vou estar controlando aqui por cada fornecedor, ou simplesmente filtrar aqui tudo que eu tenho para pagar e vir baixando parcialmente cada um deles aqui, né? Se for o caso. Além de contas a pagar, o lançamento e a baixa, nós temos como lançar um documento, por exemplo, como previsão. Eu vou prever os meus lançamentos aqui de energia elétrica de X reais por mês, né? Então depois você vai lá e vai consolidando essas previsões. Então o sistema vai lançar uma previsão e depois você vai efetivar esse documento, né? E colocar o valor exatamente que chegou, né? Eu previ que eu vou gastar 300 reais de energia, agora chegou a conta aqui e veio 325 reais. Então eu vou lá e efetivo esse documento e corrijo ele para o valor que ele realmente chegou, né? O previsão ele serve para participar dos relatórios de fluxo de caixa, né? Para ter uma visão aí mais ampla aí no futuro aí, né? Então você tem os documentos previstos aí, mais ou menos com os valores previstos, né? E agora contas a receber, né? Contas a receber geralmente ele vai ser lançado aí automático, né? Pelo processo, né? Pela ordem de serviço, pela venda, pela nota, que seja, né? Mas eu também posso fazer um lançamento unitário aqui, de cada de cada cliente, né? Posso também fazer um desdobramento, de repente um cliente tem um documento lá de R$1.000, por exemplo, e ele veio e fala, eu tive um problema, vou ter que pagar em 2 vezes. Você vem aqui e faz o desdobramento desse documento, né? Faço a baixa escolha também, da mesma maneira do contas a receber, posso colocar aqui o cliente, filtrar todos os documentos que eu tenho para receber dele, ou filtrar todos os clientes, o que eu tenho para receber, selecionar cada um deles aqui e fazer a baixa, né, desses documentos aqui no contas a receber. Controle de cheque pré-datado, né, não são todos que trabalham ainda com cheque, né, mas tem empresas que controlam, trabalham com cheque de clientes de confiança. Então eu posso vir estar lançando esses cheques pré-datados que eu recebi dos meus clientes e fazer a baixa desses cheques pré-datados, né? Como que eu baixei esses cheques, se eu depositei no banco, se eu passei para algum fornecedor, né? Então você vai ter aqui todo o controle dos cheques pré-datados, né, que você recebeu. E também aqui o controle das movimentações bancárias. Então você vai ter as suas contas bancárias e vir aqui fazer uma movimentação, fazer um saque, baixar um contas a receber e direcionar essa baixa para o banco, né? Compensar um cheque que caiu na sua conta. Então por aqui você vai ter todo o controle das movimentações bancárias, né? Por exemplo, aqui eu tenho um depósito na minha conta aqui de 235 que veio de uma baixa de um documento aqui de operadora de cartão, por exemplo, né? Então eu vou ter o controle das operadoras e a operadora deposita direto na minha conta. Eu vou lá e faço a baixa e o sistema joga o crédito aqui na conta bancária, né? Tem empresas que usam a conta bancária como caixa, né? Caixa diária da empresa. Aqui as operadoras de cartão, né? Então, como eu falei lá no começo, você vai cadastrar as operadoras de cartão e aqui você vai ter um controle das movimentações, né? Tudo que passou com o cartão de crédito que você tem para receber, o que está em aberto, que você já recebeu, de cada uma das operadoras, né?
e fazer também esses lançamentos, né? Se for para o banco, se você vai estornar um documento, fazer uma baixa aqui do que você tem de cartão para receber, tá? E voltando aqui, pessoal, por último, a parte de atualização de preço. O cadastro de produto, né, ele já existe um preço de custo de cada um dos produtos. Eu posso estar vindo aqui e atualizar os meus produtos de um determinado grupo, de uma determinada marca, de um determinado fabricante. Eu posso estar vindo aqui atualizar os percentuais. Eu vou subir as minhas peças em 5%, 10%, eu vou diminuir 5% do meu preço, né? E isso é feito manualmente. Além disso, o sistema tem o controle também do custo, né? Você pode colocar lá na configuração, lá no início da implantação do sistema, que você vai trabalhar sempre com o último custo, ou você vai trabalhar com o custo médio, né? Que o sistema analisa cada entrada, o que tem no estoque, o que está chegando, as quantidades, e faz um custo médio, né? Um preço médio do seu estoque. Ou se você vai trabalhar sempre com o último preço de custo, né? Então o sistema tem várias opções aí de parametrização de como que vai trabalhar no dia a dia aí em relação a custos, né, de mercadoria. E por último, pessoal, relatórios, né? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, são vários relatórios. Na prática é uma visão de tudo que vocês fizeram dentro do sistema, vai ter de alguma maneira um relatório que vai mostrar isso. Então, na parte de gestão aqui, o fluxo de caixa por data de emissão, de pagamento, de vencimento, né? Os planos de conta, curva ABC, saldo de impostos, né? Movimento de caixa, a parte dos cadastros, contas a pagar, o que eu tenho para pagar num determinado período, né? Agrupada por fornecedor, por banco, as vendas e orçamentos, né? O que eu tive de venda, lucro em cima de vendas, a venda por período. Então são vários relatórios aqui que vocês vão ter a opção de estar tirando, né? A movimentação bancária por banco, por data, por período, parte de cheques, o cheque pré, o que eu tenho de cheque para vencer, o que eu tenho de cheque vencido, cheque sem fundo, a parte de nota fiscal, né? Diário de nota fiscal, tudo que saiu de nota, resumo de impostos, notas por período, lucros, agrupado por cliente, por NCM, por marca, enfim, são vários relatórios, né? E além disso, né, a parte de ordem de serviço, que é um dos relatórios que o pessoal mais usa aí, né? Então tem aqui um relatório de ordens, onde eu vou pôr uma data inicial e final. Se eu não colocar, ele vai filtrar tudo que eu tive de ordem de serviço num período, né? Onde lá no final ele vai fazer um resumo de todas essas OS, os totais de peças, totais de serviço, né? E vários relatórios, né? Várias maneiras de enxergar essas ordens de serviço. Por exemplo, os lucros de uma OS por item, por data de abertura, por data de fechamento, as OS que foram exportadas para quais processos, para venda, para nota, para orçamento, né? As OS agrupadas por item, por técnico, por vendedor, as OS por tipo de pagamento, por condição de pagamento, os apontamentos, né? No caso aí para pagar comissão para técnico. Então eu tenho aqui como tirar um relatório de comissão, né? Então eu vou lá e ponho um período inicial e final. Ele vai mostrar aqui cada um dos funcionários, o que apontou de peça ou de mão de obra, ou dos dois, né? E os valores de comissão de cada um, né? Vai sair um funcionário por página aqui. Então aqui eu tenho cada funcionário, né? O que cada um fez de serviço e o que cada um tem para receber de comissão dentro daquele período, né? Isso é baseado em cima dos apontamentos de OS. OS por data de entrada, por plano de conta, com preço de custo e preço de venda para você analisar. Enfim, são vários relatórios aí para estar solicitando para o sistema, né? E como são vários relatórios, para você não se perder aqui nesses relatórios, né? Quando você tira um relatório, por exemplo, de ordem de serviço estatística, por exemplo, é um relatório que eu sempre gosto de tirar. Então eu vou lá e vou tirar esse relatório aqui do mês de julho de 2017, por exemplo, das OS que estão todas, né? O sistema vai dar um resumo aqui de venda, à vista, peça, serviço e tal. Aí eu
uso sempre esse relatório? Eu posso vir aqui e personalizar o meu relatório. Então, para o sistema, esse relatório chama Relatório de Estatísticas de Ordem de Serviço. Mas eu posso colocar aqui, OS Estatística, por exemplo. É um nome que eu me identifico melhor com ele. Eu vou personalizar esse relatório. Então, na próxima vez que eu entrar no sistema, eu tenho aqui os relatórios personalizados. Eles vão estar no menuzinho aqui, os principais relatórios que vocês tiram. Então, para não ficar procurando aqui relatório, qual que era o relatório que eu sempre tiro, está aqui, né? É esse, não é? Ficou na dúvida? Então, você consegue personalizar qual é o relatório, ou quais são os relatórios que você mais tira, para ele ficar ali no menu mais organizado e pessoal, né? Para cada usuário do sistema, vai ter aqui os relatórios que ele mais utiliza, né? Depois aqui uma consulta de cadastro, consultar o cadastro de cliente, o cadastro de fornecedor, o cadastro de uma peça, de um serviço, né? O histórico de um veículo também tem um atalhozinho para consultar aqui. A parte de saque, tem empresas que controlam o saque, né? As ligações do cliente, as reclamações, você tem como estar controlando e registrando isso também, né? Pelo sistema. E aqui, algumas integrações, né? Tem a parte de etiqueta, imprimir um recibo, integrar com a parte de nota fiscal paulista, no caso aqui de São Paulo, integrar com arquivos SPEDs, arquivos contábeis, né? Então o sistema tem toda essa parte também aqui de integração, né, dentro das possibilidades aí de cada empresa, né? Então, pessoal, basicamente é isso, o sistema de gestão. Eu posso estar depois apresentando de uma maneira mais individual para cada um aí, em cima das suas dúvidas, em cima das suas necessidades, o que você usa no dia a dia, né? E o que eu não falei aqui nesse vídeo, a gente pode estar discutindo aí individualmente a sua necessidade, né? Mas basicamente é isso, é um sistema que atende aí todos os setores de uma oficina, desde a entrada do veículo até a saída e a sua nota fiscal, bem como os controles financeiros, contas a pagar, contas a receber, estoque, né? E também o histórico dos veículos. É isso aí, é o nosso sistema de gestão, Bosch Service System. A Light System está à disposição de vocês para qualquer dúvida, né, em relação ao sistema. E os meus contatos vão estar no e-mail aí, e as situações de adesão do sistema, as condições de adesão, a gente vai estar colocando no e-mail também, tá? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo e a gente vai estar se falando aí. Muito obrigado a todos, até mais.